Tava eu aqui pensando sobre o quê, né? Sobre deserto. As pessoas gostam muito de falar sobre deserto. Mas daí eu tenho uma coisa pra te contar. Pega o teu café, que eu não peguei o meu. Peraí. Pega o teu cafezinho e bora conversar. Sobre o quê? Deserto. Seja bem-vindo ao meu canal, Café com a Carol. Pega o teu aí, eu queria poder falar o nome, porque vai que alguém me patrocina um dia, né? Mas ainda não é o momento. Bora lá. É, pega o teu cafezinho e presta bem atenção nisso que eu vou te falar, tá? É um assunto sério, mas é um assunto que ele não precisa ser uma tragédia na tua vida. Você pode pensar nisso de uma forma diferente. Esse canal aqui, ele nasceu ano passado, quando eu estava atravessando um deserto. Só que o que as pessoas não te contam quando você está atravessando o deserto é que não é Deus te colocando ali. São as suas próprias escolhas. E até me sinto muito séria falando nesse vídeo, que não é muito meu perfil, mas por que que eu tô te falando isso com tanta seriedade? Porque a gente precisa sair desse pensamento cativo de que Deus coloca a gente no deserto. Deus não coloca a gente no deserto. Jesus foi pro deserto, passou 40 dias, foi tentado lá pelo Satanás e ele passou a prova. Era a prova que ele tinha que passar para que tudo se cumprisse conforme as escrituras. Só que aí a graça, ela vem para te mostrar que a gente não precisa mais passar pelo deserto, mas que sim, que a gente vai enfrentar esses desertos porque a gente se coloca nesse lugar. E que quando a gente está passando por esse momento, né, esse deserto, essa coisa horrível que faz parte da nossa vida, a gente tem que entender que são as nossas escolhas que nos colocaram lá. E que muitas vezes, nesse tempo de deserto, a gente tem que passar por ele realmente, como diz, sozinho, assim como Jesus passou. Por quê? Porque Deus quer se revelar para ti nesse lugar. Deus ele quer te mostrar uma face dele que tu não conhece. E é uma face que não pune, é uma face que não condena, é uma face que quer te tirar de lá. Mas enquanto tu fica pensando que Deus está te condenando, te colocando naquele lugar, você não vai conseguir sair desse deserto. Então, bora lá. Como é que eu vou sair se Deus não me colocou? Se fui eu que me coloquei e eu posso sair desse lugar? Amada, Maria, primeiro, ora. Hora dia e noite, né? A oração é a coisa básica da vida do crente. A gente precisa orar dia e noite para entender qual é a direção que Deus está te dando. Ou se é que essa direção ele já não te deu. Porque tem esse detalhe, tá? No meu caso, no meu deserto. Eu estava passando por um deserto financeiro muito grande. Por quê? Porque eu estudei as terapias e eu queria abandonar minha profissão de designer de sobrancelhas, que foi uma profissão muito próspera durante mais de 10 anos. E eu estava abandonando porque eu estava o quê? Presa nas minhas ilusões que eu criei ao longo dessa jornada, acreditando que eu não deveria mais ser designer de sobrancelha, que eu tinha que ganhar muito dinheiro com a internet, de que eu ia ser uma mentora de milhões e tananã, tananã, tananã. Até porque eu busquei isso, eu estudei isso, eu fui atrás disso. Mas o dia que eu tava desesperada e Deus me disse assim: Amada, eu já te entreguei há 12 anos atrás e tu não tá fazendo nada com o que eu já te entreguei. Aí os meus butiá caíram do bolso, né? Porque daí eu entendi que eu não tava fazendo dinheiro, por quê? Porque eu tava presa nas ilusões e eu não estava fazendo aquilo que Deus já tinha colocado nas minhas mãos há 12 anos atrás. Foi quando eu decidi voltar a trabalhar com tudo nessa área da estética. E aí é óbvio, eu tava fazendo aquilo que ele já estava me entregando, que ele já tinha me entregado, né? E também fazendo aquilo que ele tinha me pedido para esse tempo. Porque sim, Deus me pediu para que eu evangelizasse pessoas. E aí, adivinha o que que aconteceu, Maria? Eu saí do deserto. Oh, glória a Deus! E por quê? Porque não foi Deus que me botou lá. Deus já tinha me dado a terra prometida, vamos dizer assim. Deus já tinha me dado um caminho da prosperidade. Deus já tinha me dado um caminho para sair daquele lugar frio de noite, muito quente de dia e sufocante em todo o tempo. Maria, o entendimento que a graça nos dá é de que realmente Jesus não coloca a gente no deserto. Não, ele não coloca. Só que, infelizmente, o mundo lá fora quer te convencer de que sim, de que os desertos com o Senhor, as sandálias não vão gastar, não vai faltar o maná do dia. Não, não vai faltar.
não vai gastar sandália de verdade, mas porque Deus é bom e misericordioso e ele olha pra gente e pensa assim: "Ah, meu Deus, o dia que essa minha filha descobrir que eu não coloco ninguém mais no deserto, oh Jesus, essa mulher vai andar". E é isso que ele quer. Ele quer que a gente ande, ele quer que a gente caminhe e sim, caminhe em direção a ele. Jesus tem que ser o teu alvo, Jesus tem que ser o centro. E aí quando ele começa a ser o centro e o alvo da tua vida, você vai passar sim pelas dificuldades, que é normal, que o Senhor também disse para nós que no mundo a gente teria aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque ele teria vencido o mundo, ele teria vencido o mundo logo em seguida que ele falou isso, e ele venceu. Então, hoje nós temos esse ensinamento, nós estamos debaixo de uma nova aliança, que é a aliança da graça, que é a aliança que liberta. Então, Maria, vou te convidar, se tu tá passando pelo deserto, a partir de agora, ora e pede para o Senhor se revelar a ti e para que Ele abra os teus olhos para que tu veja a graça e que tu não veja mais a condenação, para que esse deserto que você mesma buscou, você possa sair, porque Ele está aí com a mão esticadinha para ti, te chamando para sair do deserto. E se esse conteúdo fez algum sentido no teu coração, se ele te ajudou de alguma forma, manda para alguém, curte esse vídeo, compartilha, isso é importante, porque Deus ele quer revelar a graça dele. Ele quer que essa boa nova se espalhe, mas de um jeito que liberta, não de um jeito que aprisiona e condena. Jesus te quer livre de condenação.